tendo a sua casa, o seu lar, né? O Brasil como lar, do berço de uma organização terrorista. Isso é muito ruim economicamente, Batata. Eu posso dizer para vocês que as bolsas de valores tiveram uma queda de 17,5 bilhões. Ou seja, uma reação de 17,5 bilhões somente com essa informação. Que empresas estão indo embora do Brasil? Sabe por quê? Com medo das investigações de outros países. Isso é fato. Insegurança jurídica. Você não sabe disso, Batata? Eu sei. Mas você acha que as outras empresas e investidores já não sabiam que esta merda já era mesmo sem decretar? A resposta é não. Porque o Brasil não reconheceu essas organizações criminosas como terroristas. Então, os Estados Unidos passaram a tratar essas organizações como terroristas, mas aos policiais no cotidiano, no dia a dia, aos militares do Brasil, ainda caberá a atuação como criminosos comuns, com as mesmas regras de engajamento, com a necessidade ali de só atirar em legítima defesa. Não se pode atuar contra eles com a mesma regra que se atua em caso de guerra, em caso de terrorismo de fato, que é atira primeiro e pergunta depois. No Brasil, isso não mudará. Pelo contrário, na verdade, vai existir aí o que deve acontecer, o próximo movimento do governo é forçar ainda mais a PEC da segurança, no sentido de trazer ainda mais domínio do governo federal sobre o modelo de segurança público brasileiro, para evitar um movimento que vinha acontecendo. O Estado de São Paulo já tinha enviado à Embaixada Americana e à Secretaria de Estado dos Estados Unidos um pedido com informações do PCC pedindo, parece até que o Estado de São Paulo pediu em nome do PCC. Não, o Estado de São Paulo enviou informações para a Embaixada Americana e para o secretário de Estado, Marco Rubio, com informações sobre o PCC, e aí sim, pedindo que o PCC fosse classificado como terrorista. O mesmo movimento aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro, sob o comando do delegado Felipe Cury, junto a outros órgãos da Secretaria de Segurança Pública, foram enviados dados aos Estados Unidos pedindo a classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristas. Então, o desespero do governo federal é porque existe esse interesse por parte dos estados. Só quem está vivendo a realidade, o caos, é que sabe aonde que o calo aperta. Então, os estados estão pedindo, os estados estão querendo esse movimento. Tal que, quando houve a operação a mega operação do Complexo Alemão, outros estados como Minas Gerais, Goiás e alguns estados do Sul se ofereceram para compartilhar tropas com o estado do Rio de Janeiro, compartilhar ativos humanos para esse combate, para esse enfrentamento. Por outro lado, o governo federal ofereceu peritos não para ajudar nas investigações da polícia para identificar mais criminosos, mas ofereceu peritos para identificar se a polícia executou alguém. Se algum daqueles criminosos poderia ter sido preso ao invés de ser morto. Falei 1000 vezes aqui que quando o governo federal se pronunciou dizendo que havia uma crise no Rio de Janeiro, ele não estava se referindo a uma crise de segurança pública. Para ele, a crise era a atuação dos policiais com o uso de força letal, legal, contra aqueles criminosos. Então, não vai haver aí uma maior liberdade de ação para os policiais. Não vai, infelizmente, não vai. O que vai haver, na verdade, é uma tentativa do governo federal cada vez maior de limitar a atuação policial dos estados na direção que o governo federal quer colocar. Então, é assim que a gente deve ver acontecer nos próximos dias. E como Batata, como o Eric falaram, a preocupação não é realmente com o criminoso que está de fuzil na favela, tampouco é com o cara da biqueira. Até porque, gente, vamos deixar claro uma coisa. É improvável que os Estados Unidos, neste primeiro momento, jogue qualquer bomba no Brasil, utilize operações com tropas em solo no Brasil. Pode acontecer, sim, explosões em águas internacionais, a exemplo do que ele fez lá na Venezuela.
tá? Tá saindo um barquinho e explode. Ou ainda, a atuação mais intensa nas fronteiras do Brasil. Olha só, a Argentina fechou colaboração com os Estados Unidos na Tríplice Fronteira. O Paraguai fechou colaboração com os Estados Unidos na Tríplice Fronteira. Outros países da América Latina, agora até mesmo a Venezuela, está em colaboração ativa com os militares americanos. A Guiana já se ofereceu, a Guatemala se ofereceu, El Salvador se ofereceu. Então o Brasil está cercado por aliados dos Estados Unidos que oferecerão apoio nas operações contra esses terroristas. Mas isso ainda, inicialmente, eu acredito que será limitado ao exterior do Brasil. Então, qualquer tiro, qualquer explosão não vai afetar ainda o território nacional. Porém, o bloqueio financeiro. Gente, vocês já pararam para pensar que com isso, a partir desse momento, Deolane, MC Pose, Oruan, o cara da Choquei, são terroristas? Vocês conseguem entender a implicação disso? Olha só, a Transwolf, uma empresa aqui do estado de São Paulo, que ganhou uma licitação para operar os ônibus da região metropolitana de São Paulo, foi acusada de ser uma empresa ligada ao PCC. Vocês entendem que a partir daí nós temos órgãos públicos cooperando com terroristas? Então entendam que a preocupação do governo federal não é, de fato, com o moleque que está na favela. Porque se em algum momento o Lula ou qualquer outro político de esquerda perceber que falar que matar bandido vai dar voto sem que isso ele perca apoio da militância, ele fará, pô. Ele fala, eles estão preocupados com voto, eles estão preocupados em se garantir no poder. Então eles não estão preocupados em evitar mortes e explosões na favela. Eles estão preocupados em garantir o que é voto. Mas, mais do que isso, garantir financiamento para suas campanhas, garantir que não vai haver prejuízo àqueles que têm qualquer tipo de benefício das facções, seja um benefício eleitoral, seja um benefício financeiro. Olhem para a cidade de Nova Morada, olhem para a cidade de Cabedelo, olhem para o próprio Rio de Janeiro e percebam a quantidade de políticos presos por envolvimento com essas facções. E como eu falei no primeiro bloco, talvez uma parte da galera não tenha ouvido, eu vou repetir agora. Gente, o que muda principalmente é que, além dos Estados Unidos começar a atacar todo mundo que mexe com o dinheiro das facções, essa investigação não vai ficar mais restrita à Polícia Federal, que a gente sabe que, em maior ou menor grau, acaba sofrendo influência política. Essa investigação não ficará a cargo das polícias civis dos estados, que, em maior ou menor grau, sofre influência política. Essa investigação não ficará a cargo do Ministério Público, que, em maior ou menor grau, sofre influência política. Essas investigações serão feitas diretamente pela CIA e pelos militares americanos. Enquanto em alguns estados nós temos aí maus delegados, maus policiais, alguns sendo influenciados para proteger determinados políticos, eu citei até o caso da Marielle, por exemplo. O próprio caso da Marielle, houve e está comprovado que houve atuação de políticos sobre agentes policiais para atrapalhar a investigação. E aí, a questão que muda agora é o quê? Quem é que vai influenciar um agente da CIA para defender o vereadorzinho da cidade tal? Quem é que vai influenciar um general americano para defender um empresáriozinho de uma cidadezinha? Não vai acontecer. Então, o desespero dos políticos é que eles não vão poder chegar e parar a investigação. Não vai ter como recorrer aos milhares de recursos que a nossa legislação permite. Porque, vejam, o que acontece hoje é que os nossos criminosos não ficam presos porque existem milhares de possibilidades de recursos que você vai levando até chegar no STF, que, independente de ideologia, é um órgão que está atolado de processos. Gente, o número de processos que há no STF é absurdo para 11 juízes. Não tem como eles darem conta. Mesmo que eles quisessem, porque eu acho que alguns não querem, mas mesmo que eles quisessem trabalhar com todos os processos, julgar tudo que tem lá e botar tudo para andar, não teria, é humanamente impossível que eles façam isso. Agora, não vai acontecer mais isso. Acabou. Fica tudo com a justiça americana. Vejam, o caso do Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está tendo direito a um julgamento, tem direito a um advogado,
Mas houve uma investigação conduzida pelos americanos. Essa investigação jamais aconteceria dentro do território venezuelano, porque ele detinha a influência política necessária para impedir qualquer investigação contra ele mesmo. O que nós veremos a seguir, o que nós podemos ver é pessoas que a gente sempre acreditou que estavam ligadas a alguma coisa, e também pessoas que a gente achava que não estavam ligadas a nada, tendo aí suas vidas devassadas e reveladas. O impacto político e econômico será muito mais poderoso do que de qualquer bomba que os Estados Unidos poderiam jogar numa comunidade do Rio de Janeiro.